Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos. E se você quiser e puder ser apoiador aqui do canal, junte-se ao Apoia-se, comunidade de financiamento coletivo deste espaço na internet. Você também pode clicar no botão Seja Membro aqui do canal. Se você não é inscrito ou inscrita, inscreva-se, ative as notificações lá clicando no sininho. Eu não publico 200 vídeos por semana, então você não vai receber um monte de notificações. São 2 vídeos por semana e a programação do canal seguirá com 2 vídeos por semana. No máximo acontece às vezes um terceiro, quando tem alguma coisa especial para falar. Mas então você não vai receber muitas notificações, não vai ficar atormentando a sua paciência, então clica aí na ativar as notificações para que você não perca nada do que acontece neste espacinho da internet. Você pode comprar meus cursos lá no meu site, vernalha.com.br. Todos os cursos são para início imediato, não é formação de turma. Então comprou, caiu lá no cartão de crédito, pagou o boleto, beleza, já começa as aulas e pronto. Vamos falar um pouquinho, eu falei num vídeo outro dia, por que falar de full frame ainda dá muita audiência. E aí eu lembrei, durante a escrita daquele roteiro, que existe uma pergunta que eu ainda não respondi neste canal e que envolve tamanho de sensor e que eu recebo bastante, especialmente quando eu testo alguma câmera de médio formato, como foi quando eu fiz review da Fuji GFX 50R ou quando eu fiz review da Pentax 645Z. Então eu falo nesse assunto, eu entro no tópico médio formato, alguém pergunta assim: Vernalha, ainda faz diferença ou uma full frame já resolve tudo? Ainda há espaço para uma médio formato no mercado de hoje ou uma full frame resolve tudo? E aí eu me pus a pensar, porque eu já fotografei com médio formato, já fotografo diariamente com full frame e me pus a pensar. Nesses pensamentos, nas pesquisas para a escrita deste roteiro aqui, eu trombei com 2 coisas interessantes que eu estou deixando os links na descrição deste vídeo. Uma delas é um artigo do The Preview, que tem um vídeo no YouTube para o canal deles. Eu vou ver se eu coloco aquela tagzinha, aquela etiquetinha para o vídeo deles direto. Se não funcionar por qualquer razão, vai estar o link aqui na descrição. Em que eles fizeram um teste não exatamente científico, então há um pouco de controvérsia de metodologia, mas eles fizeram um bom teste. Um teste que, para efeito de mundo real da fotografia, não uma coisa muito laboratorial e científica, mas mundo real da fotografia, tem valor, que era uma investigação a respeito de um ponto que muita gente diz que é: médio formato tem uma profundidade de campo diferente do full frame. E onde eles foram com a ideia é buscando equivalência. Então, se você usou uma full frame e uma médio formato, para obter mesmo enquadramento, você tem que trocar de lente. Se você está da mesma distância, eu parado aqui nessa distância e a câmera aqui, se eu tivesse uma médio formato do lado me gravando, a full frame está com uma 24mm. A médio formato não estaria com uma 24mm para obter este mesmo quadro. A médio formato estaria lá com uma 28mm, por exemplo, para obter esse mesmo quadro, como eu falei lá no review da lente da Pentax, lá HD 28-45mm. Então, lado a lado, eu precisaria de outra lente na médio formato para bater o quadro da full frame. Então, se eu troquei de lente, e a gente entra naquela equaçãozinha, que comprimento focal é igual ao número f vezes o diâmetro da abertura, que é o valor em milímetros do orifício por onde passa a luz. Quando o comprimento focal de uma é 24 e de outra é 28, se ambas estiverem no mesmo número f, ou seja, mesmo valor de abertura, eu terei diâmetros de abertura diferentes. Então eu terei profundidades de campo diferentes. Então eu teria que ter números f diferentes para bater o diâmetro de abertura e, consequentemente, mesmo a profundidade de campo. E o que eles fizeram foi isso, ou seja, tentando bater comprimentos de lentes equivalentes com aberturas equivalentes e compensando no tempo de exposição ou no ISO pela diferença de exposição que seria gerada. Para saber se, buscando a equivalência de diâmetro de passagem de luz, haveria diferença de profundidade de campo. E eles chegaram à conclusão que, se existe, é negligenciável. Então, se existe diferença de profundidade de campo, dá para ignorar.
não é suficientemente chamativa e que em muitos casos pode ser fruto da diferença de projeto óptico de uma lente mais do que do tamanho do sensor. Eu concordo com essa conclusão que eles chegaram, tendo eu testado Fuji e Pentax de médio formato e tendo eu já clicado com full frame, Canon, Nikon, Sony, com variadas lentes de variadas marcas, eu concluo que uma diferença sutil que a gente encontre na qualidade do desfocado, nesse tipo de coisa, no volume que desfocou um fundo de imagem ou na qualidade disso, tem mais a ver com o projeto óptico de uma lente, com como ela foi desenhada para fazer o fundo de imagem, do que se é médio formato, se é full frame, mesmo se é APS-C e assim por diante. Você consegue amplos desfoques com APS-C dependendo da combinação de distância, de lente, assim por diante. Eu tenho um vídeo aqui no canal velhinho, mas que explica detalhadamente desfoque, bokeh, toda essa parte que é fruto de distância, de lente, de distância de fundo e de projeto óptico e tudo mais. Está tudo explicado lá, abertura e tudo mais, num vídeo que eu vou deixar o card aqui. Então, vale vocês assistirem esse vídeo do The Preview e eles concluíram que não havia uma mudança significativa de profundidade de campo em favor do médio formato. Portanto, o médio formato não teria uma vantagem em um melhor ou maior desfoque de fundo de imagem em relação ao full frame na conclusão deles. E aí, vamos para um outro teste. Bom, eu também trombei aqui com outro artigo, que eu vou deixar também na descrição, do Lens Rentals. A Lens Rentals é uma empresa americana que aluga equipamento, eles têm toneladas de equipamentos, é uma das maiores, se não for a maior locadora de equipamentos do mundo lá nos Estados Unidos. E eles fizeram um artigo interessantíssimo, por ocasião do aniversário de 10 anos de idade da 5D Mark III, que é agora, este ano, 2022. Então, 5D Mark III, que é uma câmera muito importante para a história, fazendo 10 anos, eles resolveram fazer um comparativo com a Fuji GFX 100S, uma moderníssima médio formato digital de 100 megapixels. É lógico que é um despropósito e é lógico que não é um teste científico, mas tem um quiz, né, um questionáriozinho nesse teste, onde eles põem algumas fotos e depois você vota se você acha que a foto aí da esquerda ou da direita foi feita com a Canon 5D Mark III ou com a Fuji de médio formato, se você consegue identificar. Bom, eu fiz 60% aqui no teste deles, eu errei 2 das questões. Aí o meu amigo Bruno Massal, que trabalha lá na Canon, que também entende tudo, ele teve 5D Mark III também, ele domina essa câmera muito bem, também mexe muito com médio formato e tal, ele também fez 60% nesse teste. E nós erramos as mesmas avaliações, ou seja, nós chegamos a conclusões equivocadas de qual dessas fotos aqui tinha sido feito com qual equipamento, até pelas mesmas razões ou mesmos conceitos prévios que tínhamos desses equipamentos. Esse teste aqui mostra uma coisa muito importante, que é lógico que se você vai fazer uma ampliação de 2 metros de tamanho, mais resolução do sensor médio formato, vai fazer diferença. Não vou discutir isso aí porque é óbvio. Mas para imagens na internet, não fez diferença e enganou olhos treinados aí, meu, do Bruno Massal e de outras pessoas. Mandei isso aqui em grupo de alunos, de um monte de gente cometeu um monte de erro aqui. Sugiro que vocês façam o quiz também. Se quiser colocar os seus resultados do quiz nos comentários aí, coloca aí para... Se alguém acertar todas, foi chute. Tá? Vai que não. Vai que alguém consegue acertar todas com embasamento. Mas vai que... Eu não acertei todas. E, sei lá. E eu fui enganado por uma específica que eu tinha toda a certeza do que eu estava lá clicando e estava errado. Mas não posso dar spoiler para vocês. O fato é que 2 canais diferentes e independentes de dados chegaram à conclusão que certos discursos que a gente vê por aí não se comprovam. Então, o que a gente tira desse artigo do Lens Rentals é que para uma imagem que está indo para a internet, uma DSLR full frame de 10 anos de idade, podia ser uma APS-C, de 10 anos de idade e uma médio formato não fizeram diferença. Aqui, o teste de que para efeito de profundidade de campo, um discurso visual relacionado ao desfoque não fez diferença. E aí eu resolvi colocar numa tabela alguns dados, que é essa tabela que eu vou pôr na tela para vocês. Então eu coloquei aí
EOS R5, Nikon Z7 Mark II, Sony A7 IV, Sony A1, Fujis GFX50S2 e GFX100S, Hasselblad X1D 250C. São boas full frames na casa dos 45 a 60 megapixels, boas médios formatos na casa dos 50 a 100 megapixels. E comparativo de tamanho, peso, resolução e o tamanho de impressão em 300 dpi gerado. Se a gente olha esses dados com calma, a gente vai ver que a GFX50S2 da Fuji está mais barata que alguma das full frames, como por exemplo a Sony A1. E só um pouco mais cara do que a EOS R5, por exemplo. Então é possível ter uma médio formato numa faixa de preço próxima de algumas full frames. Então o preço talvez não seja um fator que hoje crie grandes diferenças. Quando a gente olha os tamanhos e pesos dessas câmeras, a gente vê que todas elas pesam menos de 1 kg. E as Fuji de médio formato são as que pesam mais perto de 1 kg, 900 gramas. Ainda assim, nenhuma delas como a Pentax 645, que pesa 1,5 kg. Mas, então, tamanho e peso não faz tanta diferença. É lógico que uma lente de médio formato também é maior e mais pesada que uma lente de full frame. Então um pouquinho de peso a mais no corpo, um pouquinho de peso a mais na lente, o total do seu equipamento pesa mais e é maior e é mais caro em médio formato do que full frame. Não há dúvida sobre isso. Mas não são diferenças gigantescas de valores. Quando a gente imagina que a Nikon Z9, que uma Sony A1, que a Canon EOS R3 são câmeras bem mais caras que mais do que um dos modelos de médio formato dessa lista. Então, na verdade, a Sony A1 é a câmera mais cara dessa lista aqui. E se tivesse aqui Z9 da Nikon, R3 da Canon, também seriam mais caras. Então o que acontece é que existem full frames mais caras, mesmo que médios formatos aí de altíssimo nível, como a GFX 100S. Em termos de resolução, 45, 60, 50 megapixels, todas elas vão gerar arquivos que estão variando entre 70 e 80 centímetros de lado. Então, não é muita coisa. Qualquer boa técnica aí de interpolação no Photoshop, em qualquer outro software, leva de 70 para 80 centímetros sem perda de qualidade. Então, entre os 45 megapixels da R5 e da Z7 para os 60 megapixels da A7 IV ou 50 das médio formatos aqui, não faz diferença de resolução e consequente tamanho de impressão. Lógico que se eu olho para a GFX 100 com 100 megapixels faz diferença. Ela já conseguiu botar lá entre 20 e 30 centímetros a mais de lado no tamanho do arquivo. Isso é significativo. Isso você já não consegue chegar só com técnicas de interpolação simples na hora de imprimir. Você tem que ter um pouquinho mais de trabalho de controle de nitidez e de ruído de imagem. Assim, olhando os dados de tamanho, peso, preço e resolução, as médio formatos de 50 megapixels oferecem nada ou quase nada a mais do que uma boa full frame nessa mesma faixa de resolução. Então, entre a Fuji GFX50 ou a Hassel X1D e a EOS R5, a Sony A7 IV, a A1, a Nikon Z7 II e também aí a D850 e assim vai, alcance dinâmico pode ter alguma diferencinha pequena. Ruído de imagem pode ter alguma diferencinha pequena. Então você tem uma câmera que é um pouco maior, um pouco mais pesada, com um pouco menos de ruído de imagem, talvez. E a outra, ela compensa tendo um pouco mais de ruído de imagem, mas ela é um pouco menor, um pouco mais leve, um pouco mais rápida. Então, analisando na tabela, todas essas full frames são mais rápidas no clique que essas médios formatos. Também essas full frames aqui, elas têm sistemas de focalização absolutamente exuberantes. É verdade que a GFX 100S tem um sistema de foco também bastante bacana, a 50 também, mas a Hassel eu não testei ela para passar para vocês sobre qual é o desempenho dela, mas a gente está falando de full frames com sistemas de focalização perfeitos. Então, se na profundidade de campo, se no uso para a internet,
se no tamanho, peso, preço, desempenho de ISO, alcance dinâmico e resolução, se nesses fatores não há nada onde haja uma diferença gritante em favor do médio formato, ele talvez não compense e ele talvez não se justifique. Algo que eu não posso dizer da GFX 100S, porque ela faz diferença em resolução e tamanho de impressão. Para quem clica Fine Art, por exemplo, ou vai fazer fotografia de publicidade com recortes e tal, aí faz diferença mesmo. Fora uma câmera que já tem 100 megapixels, todas as outras que estão entre 45 e 60, a gente chega exatamente nos mesmos resultados com todas elas. Então, se você fizer boas escolhas de lente para tirar o melhor dessas câmeras, se você tiver uma boa técnica para tirar o melhor dessas câmeras, não vai fazer diferença. E assim, quando a gente fala não vai fazer diferença, é lógico que podem existir pequenas diferenças. Mas as pequenas diferenças, que é um tantinho de alcance dinâmico aqui, ou um tantinho de profundidade de cor, a Hassel tem arquivos de 16 bits por canal de cor, enquanto que as full frame, se eu não me engano, a gente está falando de 14 bits aqui, posso estar enganado, mas então pode ter lá uma pequena diferencinha, mas olhando na tabela, nos dados, a única que faria diferença, e a única diferença que ela faria é tamanho de impressão, é a GFX 100S, porque as de 50 megapixels eu testei a Pentax 645Z, é a campeã de qualidade de imagem aqui do canal, mas por uma distância desse tamanho acima da EOS R5 da Canon. Então a EOS R5 da Canon com boas lentes desempenha tão perto de uma médio formato da Pentax, e a Fuji GFX 50 está ali no empate com a R5 na minha opinião, e a D850 da Nikon, que é o mesmo captor de imagem da Z7 e Z7 II, também está ali, ó. Então, D850, Z7, Canon R5, a Sony A1 e a 7 IV. Se você imprimir, fotografou com boa técnica, imprimiu, coloca uma do lado da outra aí, pede para qualquer fotógrafo, pede para mim, para qualquer um que você conhece aí, ver se a pessoa acerta qual câmera clicou qual foto, e a gente só vai acertar se for no chute. Então, eu tenho certeza absoluta que as diferenças que existem, tendo eu testado e tendo concordado com os testes de alguns dos colegas que se encontram na internet, que hoje a única médio formato que ainda faz diferença, e a única diferença que ela faz é pela resolução que ela entrega, seria a GFX 100S. E quando as outras marcas, a Hassel, a Pentax, passarem a usar o sensor de 100 megapixels, elas irão igualmente oferecer diferença, porque o full frame já está meio espremido nos 60 da A7 IV da Sony. Então talvez não vá além disso. Ou não, vai que? Dizem que a Canon vai lançar uma full frame de 100 megapixels. Se vai prestar ou não vai prestar, não sei, porque por enquanto é só boato. Mas vai que? Por hora, da minha experiência com essas câmeras, das coisas que eu li na internet, e respondendo a uma pergunta então que eu recebi muitas vezes, médio formato ainda faz diferença? Na maioria das vezes, não. Na maioria dos usos, não. Na maioria das situações, não. Mas existe um ponto que vai ficar aí para pensar. Aquele argumento que eu vi de fotógrafo de dois usuários aí de 645Z da Pentax, que é uma câmera que nem está aqui na lista, que era o fato dela ser grande, dela fazer aquele barulhão no clique. Quando um fotógrafo falou assim, eu vou fotografar o diretor do banco, fazer o retrato que vai para a capa da revista não sei qual lá, se o cara olhar na minha mão um equipamento que é parecido ou mesmo que ele comprou quando foi tirar férias em Aruba, eu crio uma sensação um pouco estranha no ambiente. Então eu tenho que também não só ser o fotógrafo capacitado, profissional, mas parecer que eu tenho algo diferenciado, mais exótico. E isso justifica muita gente que usa Hasselblad, isso justifica muita gente que usa uma Pentax de médio formato. Então não é um fator que não existe, é um fator para pouquíssimos profissionais prestarem atenção nesse ponto. Mas os que chegam nesse patamar aí de carreira relatam que sim, para eles faz diferença isso. Então, para mim não faria, para a maioria de nós não faria, mas tem um ou outro aí que faria. Então, tirando esse fator que é subjetivo e beira o psicológico, na maioria dos casos não faz. Feita exceção, a GFX 100S,
que nesse momento é a média formato que eu realmente gostaria de testar para ver esses arquivos de 100 megapixels. Vou conversar com os meus amigos lá da loja Portsar, vai que aparece uma lá para eu testar. Vou trocar uma ideia com eles. Mas é isso, minha opinião é essa. Médio formato ainda faz diferença? Na minha opinião, não. Para o meu trabalho, não. Para a minha realidade, não. E para de muita gente também. Tá bom, minha gente? Esse era o vídeo de hoje. A gente se vê num próximo vídeo. Compra meus cursos lá no meu site, torne-se membro aqui do canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.